estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Diga: eu creio, essa promessa me pertence. Amém? Por gentileza, sente-se. Eu vou pedir que pegue a sua Bíblia e abra em Êxodo 7. Êxodo 7. E aí nós vamos ler o versículo 1 e depois vamos pular para o 8 ao 12. Êxodo 7. Olha, como eu tenho duas traduções na mão, que é a Almeida e a NVI corrigida. Eu vou começar pela Almeida, porque mesmo lendo na corrigida, eu vou dar a você a tradução dessa frase, que esta frase, traduzida no hebraico, quer dizer exatamente o que está na Almeida. Então, 7:1. Então disse o Senhor a Moisés. Essa frase aqui, ó, repete comigo. Eis que te tenho posto por Deus. Se eu leio aqui na corrigida, diz assim: o Senhor lhe respondeu, dou-lhe minha autoridade. Esta frase, dou-lhe minha autoridade, na verdade, é exatamente assim, se você pegar no hebraico, no original. Eu te coloco, eis que te tenho posto por Deus. Eis que te tenho posto por Deus, aí continua, sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Agora, olha na tradução daquilo que eu tenho dito. Profeta, o porta-voz da palavra, exatamente isso. Na corrigida. E seu irmão Arão será, diga comigo, seu porta-voz. Ok, aquele que entrega a palavra. Então, Moisés tinha uma dificuldade para falar. Ele falava e o Arão, que tinha facilidade, repetia com clareza. Eu o coloco por Deus. Eu já vou ler do 8 ao 12, mas vamos gastar um tempinho aqui. Eu te coloco por Deus. Eu o coloco por Deus diante de Faraó. Eu te dou a minha autoridade. Então, se eu o coloco por Deus, e o Deus de maiúsculo, naturalmente, era o quê? O poder do Senhor sobre ele. Por quê? Porque era muito difícil o que ele ia fazer. Eu sempre gosto de puxar um pouquinho, trazer, para refrescar a memória, dessa situação toda. Nesse caso aqui, no momento, o Moisés era um homem comum, que tinha ficado 40 anos no deserto. Apesar de ele ter vivido 40 anos como príncipe, os últimos 40 anos da vida dele, e 40 anos, vamos convir que é uma vida, por favor, ele estava no deserto, exilado, cuidando de ovelhas. Ele estava fora de tudo aquilo. Ele era um morador do deserto. Por mais que o seu sogro até tinha uma situação boa,
mas muito longe da vida que ele vivia antes. Na verdade, se nós formos comparar, ele estava numa situação, não vamos dizer miserável, mas perto do que ele era um príncipe, ele era um homem pobre, um homem sem muito recurso. Quem já viajou pelo deserto, já esteve no deserto, o tipo de gente que mora no deserto são pessoas... você não encontra gente bonita no deserto. Eu já estive várias vezes no deserto, já cruzei o deserto várias vezes. Várias vezes mesmo. Quando eu falo várias vezes, 6, 8, 9 vezes, talvez. Muitas vezes. E eu nunca encontrei uma pessoa bonita no deserto. As pessoas do deserto, elas são escuras, ressecadas, sempre muito magrinhas. Não tem gente bonita lá. Hoje já está bem evoluído, mas bem mesmo, né? Os beduínos têm celulares, têm tudo, etc. Mas você encontra já construções boas, mas muitas vezes no início, o que eu encontrava era só deserto mesmo, areia, montes, e eles faziam suas casas na própria rocha, aquele sol escaldante, horrível. Então, os 40 anos da vida dele, ele estava morando no deserto. E quando você fala de deserto, não precisa imaginar nada. Hoje já está moderno, mas se alguns anos atrás eu encontrava situações extremamente... Você tinha a sensação que realmente você tinha chegado ao fim do mundo. De algo assim, você tinha entrado numa máquina do tempo e estava num outro mundo. Muitas vezes eu tive essa sensação ao chegar no Sinai. Eu olhava e eu tinha a sensação de que eu estava vivendo um outro século, uma outra época. Tudo muito distante, tão diferente do meu mundo que me levava eu sempre comentava isso. Dizia, gente, dá a impressão que a gente entrou na máquina do tempo e entrou numa outra era, num outro tempo. Voltamos ao passado, em algo muito diferente. E ele estava, naquela época, há 40 anos vivendo no deserto. Então você há de convir que a cabeça da pessoa, para muita coisa, ela se fecha. Porque enquanto ele estava lá os primeiros 40 anos, aprendendo sobre a ciência do Egito, estudando, e sobre tudo que havia de mais de riqueza, mesmo para aquela época era muito. 40 anos no deserto, a pessoa se fecha. A mente, porque tudo também tem o ambiente com quem você convive, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode regredir mentalmente, né? Dependendo de onde você está, com quem você está falando, o tipo de assunto, as coisas, você pode regredir muito na sua vida. Muito fácil você regredir. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter atenção. Tanto é que quando Deus falou com Moisés, a reação dele foi totalmente contra. Porque, como eu já disse em outras ocasiões, por mais que certamente era uma vida sem muita perspectiva ou sem nenhuma, quando Deus lhe apresentou o desafio, realmente, imagina você morando num deserto. Bom, eu contei tudo isso para chegar nesse ponto. Imagina uma pessoa morando num deserto, totalmente longe de tudo e ainda exilado, porque ele estava lá, porque ele tinha assassinado um egípcio. Então ele era um fugitivo. Agora Deus chega para ele e diz que ele vai enfrentar o líder de uma nação, daquela nação. O presidente, o rei. O faraó, um homem que tinha poder e poder.
libertar um povo que logo que ele chegou, ele já viu que era um povo difícil, um povo que queria libertação, mas um povo que via problema e reclamava, e que era contrário, que apesar de dizer que queria libertação, colocava um monte de obstáculos. Então, muitas vezes tem tanta coisa sobre nós que há diante de nós uma possibilidade de viver algo muito grande. Mas às vezes tem tantas situações desafiadoras e desmotivadoras também, que se você se envolver com tudo aquilo, você corre o risco de aceitar uma vida sem perspectiva, por todas as situações difíceis que teria que enfrentar para ir além, e às vezes até desmotivadores, porque o próprio povo que seria libertado era um povo que desmotivava qualquer pessoa a pagar um preço para aquilo. Sabe quando você quer ajudar alguém, você quer fazer o melhor por alguém, essa pessoa, ela não faz nada para te motivar? É para ela que você quer fazer. E, no entanto, ela não faz nada para que você continue motivado a fazer algo por ela. Quantas vezes já encontramos pessoas assim? Que você quer ajudar, mas ela te desmotiva. Na verdade, ela trabalha para você pegar uma bacia e fazer igual Pilatos, lavar as mãos e dizer, ó, lava as mãos com você. Não há o que fazer aí. Você não quer nada com nada. Então o povo fazia aquilo. Então eram muitas as situações que se ele se envolvesse, parasse para pensar, podia levá-lo a aceitar a vidinha do deserto. E Deus estava motivando Moisés, porque Deus queria cumprir com aquele propósito na vida dele. Deus tinha escolhido aquele homem, sabe, eu penso que também há coisas assim que são fascinantes. E isso deve levar você a pensar. Às vezes Deus está nos impulsionando para algo, e aquilo é tudo isso que eu acabei de falar. É grande, se eu atingindo é incrível, mas até atingir parece que tem uma jornada imensa. Às vezes tem coisas do teu lado que te desmotivam, e não são poucas, muitas vezes. Mas, por outro lado, vamos olhar. Imagina Deus escolhe uma pessoa, e essa pessoa está tentando de todas as maneiras fazer Deus mudar de ideia. Mas Deus continua insistindo naquilo, porque Deus quer fazer na vida daquela pessoa. E como Ele não muda e Ele não faz acepção de pessoas, eu tenho no meu espírito que em cada vida Deus tem esse propósito. Um propósito imenso. E Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Mas como na vida de Moisés, não é diferente na vida da gente. Você vê algo que é grande, que você atingindo, vai ser fora do comum. Mas se você olhar para a dificuldade para atingir, e começar a olhar ao teu redor para situações que são muitas vezes desmotivadoras, você pode começar a aceitar uma vida sem perspectiva em função de tudo isso. Eu estou conseguindo fazer entender? E Deus, você vê, que em todo o tempo trabalhou para não deixar Moisés desistir. Nem abrir mão, nem parar. Porque Deus queria fazer isso na vida dele. Agora, situações para desmotivar não faltavam. Tinha os montes. E agora é a hora dele ir lá encarar o faraó. O que Deus fez? Que é o que você vai possuir para a tua vida. Porque o Deus de Moisés é o meu e o seu.
eu te coloco por Deus diante do faraó. Eu te coloco por Deus. Na tradução corrigida, eu dou a minha autoridade, o meu poder. Eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó. Então, quando ele estivesse diante do faraó, o Senhor está dizendo, você estará lá, mas será como se eu estivesse. Eu lhe darei esse poder. Porque era muito desafiador. E eu penso que é exatamente o que tem que entrar na cabeça de todo mundo que está aqui. Deus está dizendo que Ele me coloca por Deus. Ele me dá autoridade para eu enfrentar o faraó da minha vida. Para eu enfrentar o adversário da minha vida. Esse problema que é tão grande, que está diante de mim. Eu dou. Eis que eu te coloco por Deus diante do faraó. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria que ele enfrentasse aquilo e fosse com segurança que ele iria vencer. E que ele iria vencer. E Deus deu a ele a força. Eu te coloco por Deus. Eu te dou a minha autoridade. Ele perto do faraó era pequeno, era um nada. Mas com o poder de Deus, o faraó não pôde com ele. E eu vou continuar aqui no 8 ao 12, que diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram, em outra tradução diz sábios e encantadores, aqui sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Quantas vezes? Quem era? Vamos lembrar isso aqui primeiro. Quantos tinha aqui com o faraó? Sábios, encantadores, feiticeiros, magos, como nós lemos aqui, com os seus encantamentos, com a sua ciência. Então, eu não sei quantos sábios e feiticeiros, encantadores tinham ali, mas não devia ter pouco, não. Não devia. Eu não sei dizer que se tinha 10, 20, porque a Bíblia não diz quantos. Mas, normalmente, eles trabalhavam com muitos. Vamos lembrar que a Jezabel alimentava 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Então, eu não sei quantos magos, encantadores e feiticeiros e sábios ele tinha com ele. Mas não deveria ser poucos. E era Moisés e Arão. E o Arão estava ali para ser o porta-voz. E o Senhor disse: eu te coloco por Deus. E ele vai pedir um milagre. E você vai pegar e vai jogar a vara de Arão. E ela vai se transformar numa serpente. Quando ele fez aquilo,
aquilo certamente foi para surpreender. Deus não avisou que ia acontecer aquilo. Deus não avisou que os sábios, os feiticeiros teriam poder para fazer a mesma coisa. Deus não avisou. Você imagina? Aquilo é uma surpresa, são coisas que nos surpreendem, que nos assusta. Porque naquele momento, ele poderia olhar aquilo como, mas não fiz nada demais, mas Deus falou que ele ia pedir um milagre, eu ia lançar a vara no chão, ele se tornou uma serpente. Mas, no final das contas, os sábios e encantadores fizeram a mesma coisa. Até mais, porque cada um com a sua vara, a Bíblia fala que no plural, transformaram em serpentes. Então, na vida, quantas vezes você manifesta a fé, você age a fé, você vai lá e toma uma atitude, você age de forma sobrenatural, e de repente você olha, parece que tem gente fazendo até mais do que você. Tem gente que está realizando até mais do que você. De repente, logo quem era que estava realizando mais? O inimigo. Parece que o inimigo está sobressaindo, o inimigo está fazendo mais do que você. Se você não fez nada demais, perto, peraí, eu que tenho Deus, eu fiz isso aqui, mas aqui eu tenho uma serpente, o resto tem várias. Eu tenho uma, mas tem várias. E a Bíblia diz que as serpentes deles foram contra a de Moisés. Mas a vara do Arão engoliu a vara deles. Então, a princípio, isso aqui é como a casa construída na areia e na rocha. Constrói-se duas casas. Da mesma maneira, pode-se usar o mesmo material. Só que uma foi construída na areia, a outra na rocha. Ok? Olhamos, tudo normal, até soprar um vento forte. Aqui está na rocha, não cai de jeito nenhum. Aqui está na areia, desaba. Muita coisa na vida da gente, se você parar para olhar, muitas vezes pode acontecer exatamente isso aqui. Deus disse que é com você, que te deu o poder para vencer, que nada vai prevalecer sobre você. Manda que você manifeste a fé, que você haja corajosamente, etc, etc. E de repente você olha do seu lado. Tem gente, o teu inimigo, por exemplo, o faraó da tua vida, está fazendo até mais do que você. Parece que ele está se sobressaindo. Parece que você não está fazendo nada demais. Parece que estar com Deus não está mudando nada. Estar com Deus não está fazendo toda essa diferença, coisa nenhuma. Só que, aqui se eu ler para você, na praga do sangue, na primeira praga, os encantadores, os sábios também transformaram a água em sangue, como Moisés transformou. Só que no final, quem é que prevaleceu? Foi Moisés ou Faraó? Foi Moisés. Foi o Deus vivo ou os deuses do Egito? O Deus vivo. Quem é que engoliu todas as outras cobras aqui? A vara de Arão engoliu todas as outras varas. A vara de Arão. A princípio parecia tudo igual, mas quem prevaleceu foi quem era de Deus. E é isso que tem que entrar na tua cabeça. A princípio parece que não há diferença entre o justo e o ímpio, mas há. Muitas vezes parece que não há diferença entre aquele que anda com Deus e o que não anda, mas há. Parece que aquele que não tem Deus está fazendo a mesma coisa, às vezes até mais. Parece que o inimigo está sobressaindo. Mas quem é de Deus é que vence no final. Sempre.
Quem está com Deus é que prevalece no final. A vara do Arão engoliu todas as outras varas. A serpente era uma, tinha várias, mas essa uma engoliu todas as outras. Engoliu todas as outras. Ele foi surpreendido, certamente. O Moisés. Não há como, porque Deus não avisou que eles tinham poder para fazer a mesma coisa. Você vê que muitas vezes Deus testa a nossa fé nas mais diversas situações, para ver se você crê, se o teu espírito permanece o mesmo. Porque você imagina, Deus deu a ele a direção, mas não disse para ele, porque Deus disse até um ponto, mas não disse o resto. Vou te preparar também, Moisés. Os encantadores, com os sábios e etc., vão fazer a mesma coisa, mas não precisa ter medo não, a sua vara vai engolir a deles. Não tenha medo não. Deus não avisou essa parte, Deus contou só parte do negócio para ele. O resto ele viu com os próprios olhos. E muitas vezes isso acontece na vida da gente, a gente é surpreendido. E aí, o que você faz? Você teme? Imagina ali a serpente de Moisés com várias vindo sobre ela. Mas Deus tinha falado, eu te coloco por Deus, eu lhe dou autoridade. Eu sou com você. E naquele momento, a dele engoliu todas as outras. Para mostrar o quê? Pode até parecer, pode até fazer parecido, pode até tentar imitar, pode até parecer que está sobressaindo, mas jamais vai prevalecer contra quem é de Deus. Jamais. E isso tem que entrar no teu espírito. Jamais. Há diferença entre o justo e o ímpio, sim. Há diferença entre o que faz a vontade de Deus, sim. Há diferença e grande, sim. Pode até ser que o faraó da tua vida está conseguindo fazer igual até mais do que você, mas ele não pode prevalecer porque a bênção não está com ele, está com você. Deus não colocou por Deus. Deus colocou você. Deus não deu autoridade ao teu inimigo, aquele que te persegue. Deus deu autoridade a você. Deus deu poder àquele que anda com ele. Deus, eu o coloco por Deus. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. E você tem que possuir isso. Deus me deu autoridade sobre os problemas, sobre os inimigos, sobre aquele que me percebe, sobre aquela situação, para vencê-la. Ainda que pareça que ela tem poder, que ela tem força, que ela pode sobressair, que ela pode fazer aparentemente até mais do que eu estou fazendo, mas ela não vai prevalecer, porque a bênção não está com ela, o poder não está nela, Deus não está com ela, Deus está com aquele que anda com ele. A vara do Arão engoliu todas as outras varas. Isso é para dizer para você o quê? Que quem vai prevalecer, seja lá no que, é você. Isso resume nessa frase. Quem vai prevalecer é você. Seja quem for, o que for, que parece que é grande, é forte, e está fazendo até mais do que você. Mas quem vai, vamos ver no final, quem é que vai prevalecer é você. Você vai prevalecer. Não é o faraó com os seus encantadores, com os seus grandes e etc. Não é, é você. Você, a vara de Arão engoliu todas as outras. A serpente de Arão, a vara se tornou uma serpente, era uma só. E dos outros eram várias, eu não sei quantos, como eu disse a você. Podem ser muitos. E todos que lançaram as suas varas se transformaram em serpentes. Então eram muitas, várias contra uma, mas aquela uma engoliu todas aquelas. Em nome de Jesus, deixe isso entrar. Você sozinho, seja lá o que for, vai prevalecer. Hoje pode parecer que pessoas estão
prevalecendo. Situações estão mais do que você. Gente que até não teme, é gente ímpia, está mais do que você. Isso é o que parece. Isso é o que parece. É o que você tem que lembrar certamente como o Moisés lá dentro deve ter reagido quando ele olhou a dele sozinho e várias vindo contra dele. Deus não contou essa parte. Mas ali certamente ele manteve a confiança. Deus falou que me colocou por Deus aqui. Deus me deu autoridade aqui. Então se ele me deu autoridade aqui, quem vai sair por cabeça sou eu. Quem vai vencer sou eu. E foi mesmo. A vara de Arão engoliu todas as outras. Eu não sei se tinha 10, 20, 30, 100, não sei quantas. Mas seja lá quantas, ela engoliu todas elas. Para mostrar diante de todos. Você pode até fazer igual, mas não pode prevalecer contra o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? O diabo pode até tentar imitar. E às vezes ele imita mesmo. Ele imita mesmo. O ímpio pode até estar prevalecendo pela sua sabedoria, a sua cultura, os seus diplomas. E isso e aquilo. Parece que ele tem mais do que você. Ele tem mais força do que você. Ele está fazendo mais do que você. Mas tem que entrar na tua cabeça. Quem foi colocado por Deus lá é você. Quem tem a autoridade do Senhor é você. Quem vai prevalecer é você. Podem vir muitos contra você. E estarem fazendo até aparentemente mais do que você. Mas foi a vara de Arão que engoliu todas as outras. Isso não há dúvida. Quem é de Deus prevalece até o fim. Amanhã você olha para aquele que hoje era o bambambam. Olha para o faraó aqui. O grandão. Logo depois já não existia mais. Estava jogado, morto, em algum canto, em alguma praia por ali. Acabou. Então hoje você pode ver uma pessoa lá, mas se ele não teme a Deus, não se engane com isso. Não se iluda, não fique focado nisso aí não, e achando que está fazendo, poxa, ele não tem Deus, e ele está fazendo tanto quanto eu, até mais, está sobressaindo, está indo melhor do que eu estou nessa situação. Pensa, quem prevaleceu foi Moisés, não Faraó. Quem prevaleceu foi a vara de Arão, não a dos magos e encantadores. Quem prevaleceu foi o Senhor Todo-Poderoso e não os deuses do Egito. E é isso que você tem que entender. Quem vai prevalecer é você se você continuar crendo e resistindo firme. Crendo e resistindo firme. Talvez, não sei, você tenha sido surpreendido, como possivelmente o Moisés foi. Deus deu a ele, contou parte da história, mas não contou que os outros fariam a mesma coisa. E às vezes, e até aparentemente com a força maior. E muitas vezes nós somos surpreendidos. Parece que nós fizemos tanto e vem alguém e parece que fez melhor do que nós. E ele não tem Deus, ele não teme a Deus, ele não serve o Senhor, e aí? E aí que ele deu autoridade a você, ele te colocou por Deus, e você pode ter certeza de uma coisa: quem não é de Deus não prevalece, mas você sim vai prevalecer. Quem é de Deus é que prevalece. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza.